Fala rapaziada, bem-vindo ao Calcio em Foco, onde que é o nosso canal que fala sobre futebol. E hoje vamos estar falando sobre os jogos que aconteceram na sexta-feira, na faixa da tarde ali. O primeiro jogo que vamos estar falando é sobre o do Real Madrid contra o Celta de Vigo. É um jogo que era muito importante para o Real Madrid e para o Celta de Vigo. O Celta de Vigo que estava a 3 pontos do Real Betis para conseguir uma classificação para a Europa League, tentar passar e depender do resultado do Real Betis no jogo que eles vão estar jogando no domingo. Real que estava a 4 pontos do Real Madrid, o Real Madrid estava a 4 pontos do Barcelona, eles perderam a liderança, e aí o Barcelona conseguiu ter 4 pontos de vantagem. Foi um jogo muito pau a pau. No primeiro tempo foi um jogo, foi mesclado ali, foi metade, mas mais controle do Celta de Vigo, e no segundo tempo o Real Madrid jogou muito melhor. No primeiro tempo saiu o primeiro gol aos 11 minutos do Tchouaméni. Tchouaméni esse que tem feito uma grande temporada, tem jogado muito e mereceu muito esse gol nessa partida. Ele tem uma falha só que eu vou estar falando sobre essa falha, mas jogou muito bem essa partida. Arnold bate escanteio rápido, o Arda Güler domina e passa na entrada da grande área. Ele vai lá e bate de primeira. Geralmente ele e o Valverde ficam ali para chegar dando chutão. E ele bate de chapa, a bola estoura na trave e é um golaço dele. Ele já estava tentando fazer o gol dele já. E jogou muito, fez um grande jogo e foi um golaço que ele fez aos 11 minutos. E aí logo aos 25, para empatar o jogo, Iglesias faz o gol dele. Iglesias esse que eu gosto muito, ele é um atacante muito confiável, não é aquele atacante que vai fazer 20, 30 gols, não é um Mbappé, não é um Vinícius Júnior, não é um Harry Kane, não é um Haaland, mas ele é um atacante que vai te entregar uns 10, 15 gols, tipo o Rosselló, na temporada que eles foram campeão da Champions League, Real Madrid. Foi um grande gol dele. Ele, com esse gol, ele tá com 24 partidas, 11 gols e 2 assistências, é uma boa média para um atacante. E foi assistência do Soederberg, que fez 2 gols em cima do Real Madrid na primeira partida contra o Celta de Vigo. E agora deu mais uma assistência, sendo um carrasco em cima do Real Madrid. Isso foi mais ou menos uma falha. Vai uma bola nas costas do Arnold. Arnold toma essa bola nas costas, ele tenta recuperar. Aí ele desacelera a jogada para poder a zaga dele voltar. Mas eu acho que ele deixou a área do passe muito aberta, então ele acabou ficando meio deixando ali, e aí ele conseguiu fazer esse passe. O Tchouaméni, que essa foi a falha que eu vou falar, ele não voltou para marcar direito, ele deixou o Iglesias passar, e aí o Iglesias chega e só faz o gol. Iglesias, esse que já estava procurando o gol dele, já estava querendo fazer o gol dele, estava partindo para cima, chutando, fazendo jogada. Então o primeiro tempo foi mais o Celta de Vigo. Não é à toa que no final do primeiro tempo o Courtois faz uma defesaça. Ele já tinha feito as defesas, mas ele faz uma defesaça no primeiro tempo ali para não sofrer o gol. E faz uma defesaça salvando o time, né? Courtois esse que sempre vem salvando o Real Madrid, não só por causa das lesões e pelas trocas de zaga. Toda hora sempre tem um zagueiro diferente. E aí o setor defensivo sempre fica frágil. E o Courtois, que na minha opinião é o melhor goleiro da história do Real Madrid, é o maior de todos, fez uma grande partida novamente e salvou o Real Madrid. Vini e Brahim no primeiro tempo não jogaram muito. O Vini teve uma chance ali, que ele quase fez um gol, que aí bate na trave, quase que ele faz um gol com uma bola, acho que veio do Arnold ou do Asensio. E o Tchouaméni também teve quase fez um outro golaço também. Mas de resto, o primeiro tempo foi do Celta de Vigo. Vini não jogou muito bem. Mas já no segundo tempo, o Vini chamou o jogo para ele, partiu para cima. Por mais que às vezes ele tomava o bote, perdia a bola, ele na outra jogada ele estava vindo fazendo outras jogadas, buscando o jogo, tentando jogar muito para cima para tentar ganhar essa vitória, porque eram pontos importantes que eles precisavam e para continuar na disputa do título da La Liga, né? Foi uma péssima partida do Thiago Pitart, esse moleque da base, que o Arbeloa confia muito. Joga bem, ele jogou muito bem na última partida, mas nessa partida ele não conseguiu se achar. Mas no segundo tempo, teve uma bola na trave aos 86, por mais que o Real Madrid estava atacando muito, teve uma bola na trave aos 86 do Celta de Vigo com o Iago Aspa,
Iago Aspas, esse que entrou no segundo tempo, jogou bem, ele que jogou já na seleção espanhola e podia ter saído do Celta de Vigo e não saiu por amor ao clube, por isso que ele é um dos ídolos do time. Foi uma bola na trave ali, que foi uma bola enfiada, ele bate, o Courtois tenta defender, mas não consegue e bate na trave. E aí, aos 94 minutos, a jogada começa com o Vini, roda lá pro outro lado, e aí eles passam para dentro da área. Quando passa para dentro da área, a bola sobra pro Valverde. O Valverde vai lá, domina e bate. Quando ele bate, a bola desvia no zagueiro do Celta de Vigo e aí quebra o goleiro. E aí sai o gol aos 94 minutos, já nos acréscimos. Foi um grande jogo do Real Madrid. Ele mereceu essa vitória no segundo tempo. Por mais que no primeiro tempo foi um mesclado mais do Celta de Vigo do que o Real Madrid, no segundo tempo só deu o Real Madrid. Real Madrid jogou muito melhor no segundo tempo, principalmente o Vinícius Júnior, que recuperou, jogou muito melhor. O Tchouaméni jogou muito. E do lado do Celta de Vigo, o Ederberg, Swedenberg e o Iago Aspas, que entrou no segundo tempo, jogou bem. E o Iglesias, que no primeiro tempo amassou e no segundo tempo também tentou partir para cima e fazer o gol. Foi uma grande partida desses jogadores, fora o Courtois, que sempre dispensa comentários. Foi uma grande partida, uma grande vitória para o Real Madrid, que precisava desses pontos, e uma péssima vitória para o Celta de Vigo, que viu pelo menos um ponto sair na mão deles, eles que estavam jogando em casa. Então foi uma grande partida para o Real Madrid, uma grande vitória que eles conseguiram para continuar competindo por essa La Liga em cima do Barcelona. Agora vamos falar sobre o próximo jogo, que é sobre o PSG contra o Mônaco, que é clássico na França. PSG e Mônaco, um grande jogo que aconteceu nessa sexta-feira, onde que o Mônaco precisava ganhar esse jogo para conseguir pegar uma vaga ali na Conference League, ou na Europa League, ou na Champions League, e o PSG porque o Lens está alguns pontos atrás dele, se eu não me engano. O Lens está a 6 pontos deles, são 4 pontos atrás, o Lens está 4 pontos atrás do PSG, e o Mônaco está a 6 pontos para conseguir pegar uma vaga da Champions League e para classificar direto. Então era uma boa partida para o Mônaco. Mônaco esse que já ganhou do PSG na primeira partida da Ligue 1, não na primeira partida, mas no primeiro encontro que eles tiveram na Ligue 1, e perderam pro PSG na Champions League, foram eliminados da Champions League PSG, mas foi uma grande partida também. Então foi uma grande... o Dembélé começou no banco, João Neves era uma dúvida, não estava no banco, Maia Lu era uma dúvida também, mas começou no banco, e o Marquinhos também começou no banco. Fabian Ruiz machucado ainda está fora, e como eu tinha feito uma análise antes do jogo aqui, era para ficar de olho no Akaliote do Mônaco, e vamos falar sobre ele. E aí começou o jogo. E aí logo aos 3 minutos, sozinho, Zakaria, que é o volante, capitão, tá jogando de zagueiro no começo da partida, vem uma bola do Caio Henrique, que ele que cruza a bola para ele vai lá dar o cabeceio para fora, mas já foi o lance. O Mônaco começou dominando o jogo inteiro praticamente. E aí Hakimi fez quase um golaço com uma jogada linda. Aos 5 minutos ele começa lá na lateral direita, é uma jogada que ele sempre faz, carregando, puxando, foi puxando pro meio, fez jogada, a bola sobrou assim, bateu no, acho que foi o Barcola, passou por ele de volta, no alto ele conseguiu dar meio que um balãozinho assim, dominando, e chuta, o goleiro defende. Hakimi, esse que fez uma grande partida, desde que voltou de lesão tem jogado muito, é um grande lateral, um lateral que não cansa, tá toda hora aqui, ó, atacando e voltando. Ele é um ala praticamente, mas ele defende muito bem para um ala, porque geralmente os alas atacam mais do que defendem, mas ele consegue fazer os dois bem. Nuno Mendes, esse que também fez uma grande partida, que eu vou estar falando sobre ele. E aí, com uma falha do Zaire Emery, tentando sair, jogando, né, ali, ele rouba a bola, que a torcida do Mônaco pede falta, ele rouba a bola, tenta driblar, perde a bola. Balogun, que é o atacante, ele tá dominando a bola ali, mas o Akaliote tá chegando ali dentro da área já para chutar. Ele deixa a bola para ele, Akaliote estoura o gol e faz o primeiro gol dele. Ele que já estava fazendo uma grande partida, Akaliote esse que já tá na seleção francesa, já foi convocado, jogando muito bem, gosto muito dele, canhoto ele, joga na ponta esquerda, ponta direita, e fez uma grande partida também. Achou esse gol, foi uma grande jogada dele. E aí o primeiro tempo não teve muitas emoções, mas só teve essas jogadazinhas assim.
Foi o gol por falha do Zaire Emery, que não fez uma grande partida. E esse foi o primeiro tempo, controle totalmente do Mônaco. No segundo... Desculpa, gente. No segundo tempo, Caio Henrique já sai machucado. No comecinho do segundo tempo, o Wanderson saiu aos 15 minutos de jogo, esqueci de comentar isso. Ele saiu aos 15 minutos de jogo, isso é preocupação para a seleção brasileira, porque os laterais que nós temos o Wanderson e o Wesley, são os dois laterais que têm sido testados. O Wanderson é um lateral mais defensivo, ele consegue atacar também, mas ele é mais defensivo, e o Wesley é um mais ofensivo. Isso é uma preocupação, ainda mais antes da Copa. Vamos ver como é que vai ser a lesão, se machucou sério, se é só uma lesão ali de meses, de uma dor no joelho, alguma coisa assim do tipo. E pro Caio Henrique também ficar de olho, porque eu gosto muito dele na seleção, seria uma boa opção. Porque nós temos o Alexandro, temos o Diego Santos, acho que é o nome dele, que é do Zenit, e temos ele. Não temos muitos laterais esquerdos, então ficar de olho, porque esses dois serão machucados. E aí, aos 54 minutos, Golovin, que entrou no segundo tempo, faz um gol onde que o Kerry manda a bola lá na área adversária. Kerry, esse que já jogou no PSG também, fez uma boa partida, manda lá na outra área. E aí o cara domina, o jogador do Mônaco, ele passa para dentro, o Vitinha tentando roubar a bola, ele dá um toquezinho, o Zaire Emery tá perdido. Ele não fez uma grande partida, como eu falei, um pouco desligado. O Golovin passa por trás dele e já chega chutando e faz o gol. E aí dá um meio desvio ali o Vitinha, não significa que ele não fez uma boa partida, e o Golovin fez uma grande partida desde que ele entrou no segundo tempo. Fez esse golaço, e aí a partida já estava 2-0, o Mônaco com controle total, então o PSG foi tentar ir para frente, né, para tentar fazer o gol, né, porque eles precisavam desse gol. E aí aos 56, o Golovin quase que faz outro golaço, ele estava longe, hein, ele dá uma paulada, e aí o goleiro Sofarnov faz uma defesaça com a mão trocada. Esse Sofarnov fez que salvou o PSG, poderia ter sido, em vez de ser 3, poderia ter sido um 5-1, uns 6-1 talvez, porque ele fez grandes defesas. Esse Sofarnov que fez 4 defesas em cima do Flamengo de pênalti, ficou mais famoso por causa disso. E aí fez uma grande jogada o Hakimi, logo depois desse lance todo do Golovin. Hakimi fez uma grande jogada, finalizou com o Barcola, e aí desvia no TZ. TZ esse que entrou no segundo tempo ali, e fez até que uma boa partida, mas aí o Hakimi de novo, puxando lá na lateral direito, vai puxando, passou por Barcola, Barcola bate de primeira de chapa. Eu acho que ele errar se não tivesse desviado, eu acho que ia ser uma defesa fácil, mas aí desvia no TZ, que é um zagueiro que entrou no lugar do Wanderson, desviou nele, aí quebrou o goleiro tentou pegar, mas foi no contrapé dele, e aí foi 2-1 essa partida durante esse momento. E aí aos 71, mais uma grande defesa do goleiro Sofarnov, que é um chute de longe também, e o Sofarnov faz outra grande defesa. Como eu falei, ele salvou o time do PSG de tomar uma goleada feia. E aí o Lee, que toda a maioria das pessoas conhece, que era amigo do Neymar, quando ele estava no PSG, ele perde a bola, ele joga ele na fogueira ali, ele perde a bola, e aí o Akaliote rouba a bola. Nessa que rouba a bola, o Balogun, que é um atacante norte-americano, ele já pega a bola, ele vira e já dá uma bicuda de longe. Aí o Nuno Mendes desvia a bola, ele tenta bloquear, desvia, e aí quebra o goleiro Sofarnov, que faz um golaço. Por mais que eu acho que ia ser gol de qualquer jeito, mas o Nuno Mendes só ajudou para quebrar ali o Sofarnov, que aí saiu o terceiro gol, que dá a vitória ali para ele, mas o PSG continua pressionando para tentar fazer um gol. E aí, quase aos 78 minutos, quase no final, o Dembélé faz uma jogada, ele dá uma bicuda, o goleiro defende, o Gonçalo Ramos tenta ainda quase tocar na bola, mas não consegue. O goleiro esse do Mônaco, que fez uma grande defesa também, fez grandes defesas quando foi pedido, né? Quando o PSG tentou atacar. Nuno quase fez um golaço aos 83, também batendo cruzado pegando ali com a parte do pé assim, mais ou menos, né? Bateu assim e quase fez o gol. E aos 87, Simon Adingra do Mônaco, já no finalzinho, quase marcou
um golaço, a bola bate na trave, ele puxa para a esquerda, bate, a bola dá uma curva e estoura no travessão. Mas de resto é isso. Esse foi o resumo mais ou menos do jogo do PSG contra o Mônaco. A Kaliot amassou o jogo, fez um gol e uma assistência. O Balogun a mesma coisa, um gol e uma assistência. Balogun fez um gol e uma assistência. O atacante norte-americano vai chegar bem para a Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. No time do PSG, Hakimi e Nuno Mendes fizeram grandes partidas. Barcola jogou até razoável. Kvaratskhelia fez uma grande partida também, jogou bem. Doué bem abaixo. Vitinha também um pouco bem abaixo. Zaire muito abaixo. O Dro não jogou bem. A zaga um pouco abaixo. Sofanov que defendeu bem. E do Mônaco fez uma grande partida como um time, né? Tirando as baixas do Wanderson e do Caio Henrique, dois brasileiros que saíram machucados. Ficar de olho nisso para a seleção brasileira. Foi uma grande vitória do Mônaco, que precisava dessa vitória para conseguir pegar a vaga da Champions League, firmar e continuar com sequências de vitórias. Então esse foi o resumo do PSG contra o Mônaco. E agora a gente vai para o próximo jogo, que é o Wolves contra o Liverpool pela FA Cup. Estamos de volta, agora vamos estar falando sobre o jogo do Wolves versus o Liverpool. Esse jogo que foi pela rodada da FA Cup, ainda é tão longe ainda da final, mas foi um grande jogo, porque o Wolves e o Liverpool se enfrentaram durante a semana, e o Wolves saiu com a melhor, de 2-1 no finalzinho, um gol do Liverpool, onde que o Liverpool também precisava dessa vitória na Premier League, e o Wolves precisava dessa vitória para tentar fugir do rebaixamento. Esse jogo, para mim, eu vejo como um jogo importante, porque o Wolves, um time que tá sendo deve ser rebaixado, eu acho que é muito difícil eles não serem rebaixados. Seria muito bom dar para a torcida deles pelo menos um título. Vão ser rebaixados, mas pelo menos um título da FA Cup. Mas não conseguiram, perderam de 3-1 pro Liverpool. E o Liverpool, esses que querem ganhar título, eles ainda estão classificados na Champions League. Não creio eu que vão competir pela Premier League, eles ganharam no passado, mas não, eu acho que está muito longe ainda para conseguir. Mas estão lutando para conseguir uma vaga na Champions League. E precisava desse jogo aí para conseguir confiança e poder ganhar talvez a FA Cup. E aí já começa, aos 5 minutos do primeiro tempo, o Gakpo cabeceia na trave, só que estava impedido. Gakpo, esse que começou como titular no ataque, no lugar do Retike, e no lugar dele foi o Gakpo que jogou. Teve o Nagumaha, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, não sei como é que pronuncia. Ryo Nagosumaha, não sei o nome dele, ele é inglês. Um moleque da base liso, ele que dá esse passe para ele na ponta esquerda, no lugar do Gakpo, porque geralmente o Gakpo joga na ponta esquerda. O Sarbolá voltou para a lateral direita, ficou Curtis Jones, McAllister e Gravenberch no meio de campo, e o Salah na ponta direita. Na zaga o Joe Gomes começou e o Robertson no lugar do Kerkez. Então foi uma formação meio mesclada ali pro Liverpool para ter mais rodagem de jogo, né? E aí teve esse lance do Gakpo no primeiro tempo, onde que estava impedido. E aí aos 11 minutos, esse moleque da base que eu falei, o Ryo Nagumaha, não sei pronunciar, quase fez um gol. Se fosse gol, iam ver no VAR, porque o Curtis Jones faz uma falta, aí o juiz bota a mão bota o apito na boca para apitar, só que ele deixa continuar, porque o jogo tá continuando. E aí o Liverpool rouba a bola, e aí quase que eles fazem esse gol, ele dá uma pedalada e finaliza. Esse moleque é muito liso, tem que ficar de olho nele, jovem, promissor. E aí os 29, chute de longe do Gravenberch, não saiu gol, mas foi um grande chute também. O goleiro esse que defendeu muito bem, o goleiro do Wolves, ficar de olho nele, porque se for rebaixado ele provavelmente pode ir para um clube maior do que o Wolves, obviamente. Aí o Liverpool, com o controle do primeiro tempo inteiro, não teve muita coisa, mas o controle de jogo foi do Liverpool. O Liverpool jogou muito melhor que o Wolves. O Wolves esse que não teve muitas jogadas, teve alguns lances, foi o Wolves muito abaixo, como a temporada inteira do Wolves tem sido. E aí começou o segundo tempo. Aos 50 do segundo tempo, Salah faz uma jogada meio que puxando pela ponta direita, dribla um pouco ali, aí ele passa a bola, porque ele já estava perdendo. Curtis Jones domina, passa por Robertson. Robertson chega na lateral esquerda ali, na entrada da área, dá uma paulada, pega na veia e faz um golaço. O goleiro tenta pular na bola, mas não tem como, quando a bola pega na veia já era. Faz um golaço. Esse Robertson que já estava fazendo uma boa partida. Curtis Jones que também estava fazendo uma grande partida já.
vai lá e faz um golaço para abrir o placar de 1-0, e muito merecido, porque o Liverpool controlou o jogo inteiro, desde o primeiro tempo até o segundo tempo. E aí, aos 52, logo depois, 2 minutos depois, Robertson manda uma bola, eles roubam a bola, aí o como é que eu pronuncio? Gumorra, vou falar Rio, que é o ponta inglês jovem promissor. Ele pega a bola, puxa, aí o Robertson faz a corrida, de lateral normal, aí ele vai lá e passa. Ele caindo, ele bate o cruzamento, a bola passa pela área toda, o cruzamento rasteiro passa pela área toda, Salah chega e bate e faz um gol. Dá um impedimento na hora, só que o Salah fala assim, eu não estava impedido, ele estava atrás da linha da bola, e aí o VAR fala com o juiz, e aí dão um gol para eles. Salah que faz um gol. Salah que estava fazendo até uma boa partida, nada acima da média. Essa temporada ele não está sendo acima da média, mas fez o gol dele. E Robertson com um gol e uma assistência já, fazendo uma grande partida no lugar do Kerkez. E aí esse foi o segundo gol para abrir o 2-0. E aí o time já estava mais tranquilo. Aí aos 72, Curtis Jones faz um golaço. Logo depois de passou uns 10 minutinhos, quase 15, 17, 18 minutos. Curtis Jones pega a bola, ele se controla a bola, dribla, e aí chuta de canhota no canto com uma curva linda e faz o gol. Curtis Jones, que mereceu esse gol, fez uma grande partida, amassou o jogo todo e ele vai lá fazer esse golaço. Curtis Jones é menino da base, podia ter ido embora, como alguns jogadores da base do Liverpool foram embora para pegar mais minutagem. Ele não ficou e tem jogado muito bem quando é chamado para entrar no jogo e quando é titular. Fez um golaço. Aí aos 90 o goleiro dá um chutão, já no final do jogo. O goleiro, qual é o nome dele mesmo? Esqueci agora o nome dele, é John Stone. Ele dá um chutão, já tava acabando o jogo, ele deu chutão. Só que o atacante tava lá na frente, o Hin Chang-hong. O atacante, eu acho que ele é da Coreia do Norte, eu acho, eu não me lembro certinho. Mas ele vai lá dar um chutão, a zaga tava aberta, ele vai lá, passa, domina e faz o gol em cima do Alisson ali para dar o gol de honra já no finalzinho, aos 90. Um gol que não valia mais de nada, mas foi 3-1 só para ter aquele gol, só para a torcida gritar pelo menos alguma vez no jogo, né? E aí meio que acabou o jogo, né? Não teve mais nenhuma participações assim, mas grande partida do Robertson, do Curtis Jones, que os dois conseguiram um gol e uma assistência. Salah fez até uma boa partida, Gakpo meio apagado, Gravenberch deu uma assistência e até depois desse lance do gol do Wolves ele quase fez um gol também. Na verdade ele faz um gol com uma jogada, só que ele estava impedido, porque o Curtis Jones já estava impedido, então seria mais uma assistência para o Curtis Jones, só que ele estava impedido. Mas boa partida do Gravenberch. Van Dijk também fez uma grande partida também, uma partida normal, sólida do Van Dijk, quase que ele faz uma falha. Szoboszlai, sendo sempre o melhor jogador do time, jogou muito bem na lateral direita, como sempre. Frimpong entrou, deu um chute ali pro gol, jogou até que bem. E do Wolves, só o goleiro e o atacante ali que fizeram alguma coisa. O João Gomes marcando no campo inteiro. André Gomes, que é um meio de campo inglês, não fez uma grande partida também. E o Wolves em si muito abaixo, como a temporada inteira vem se mostrando, né? McAllister sai machucado, acho que aos 89 ele sai machucado, então ficar de olho a seleção da Argentina. E o Liverpool em si para a Champions League, para o restante da FA Cup e o restante da Premier League. Então ficar de olho com essa lesão do McAllister, que é um jogador muito importante, um argentino muito raçudo. Joe Gomes também, que jogou na zaga hoje junto com o Van Dijk, que não jogou muito bem, não fez uma grande partida, mas ele é um bom reserva. Então esse foi o resumo do Wolves versus o Liverpool. O próximo agora, o último resumo dos jogos da sexta-feira, do Bayern de Munique, que amassou o Borussia Mönchengladbach por 4-1, agora no próximo vídeo. E agora, por último, não menos importante, o futebol mais bonito da Europa, Bayern de Munique. Bayern de Munique, esse que estava sem o Kane por causa de uma lesão na panturrilha, sem o Olise também hoje. O Olise ele estava no banco, deixa eu até checar aqui, no SofaScore, que é um bom aplicativo para vocês que gostam de futebol, SofaScore. Afonso Davies ainda não estava confirmado, ele ainda está voltando de lesão também, e então estava com desfalques no time. Mas eles vieram com
o Kim e o Papekan na zaga, Lime na lateral direito, Bischoff na lateral esquerda, moleque da base, Goretzka e Kimmich na volância, Musiala de meio atacante, começando Musiala depois de um tempinho já, Luiz Dias na ponta esquerda, Cal na ponta direita, esse moleque joga muito, nem parece que é alemão, e Nicolas Jackson no ataque. Eu falo que ele não parece alemão por causa que ele dribla muito bem, e isso geralmente alemão é mais controle de bola, passa na bola e tudo mais. Já o time do Borussia vem com Nicolas no gol, vem com Elvedi na zaga, junto com o Sander, junto com Dix, que é três zagueiros, e aí vem com 4 assim no meio, assim, como 2 alas, com na direita o Scully e na esquerda o Kastropics saiu machucado também, um desfalque pro Borussia. Reitz que esse foi expulso, Storger na volância, e lá no ataque teve 3 atacantes assim, um aqui e um na frente aqui, com Bolin, que jogou bem, mas se machucou, na esquerda, e na direita Honorati, e no ataque Tabakovic, um time não com muitos jogadores conhecidos, mas aí o Bayern, obviamente, controlou o jogo todo, jogou muito melhor. O Cole quase fez um golaço na esquerda, ele dribla e puxa e dá um chute. Cole joga muito, esse moleque é muito promissor. Daqui a pouco ele vai estar na competição de... Não duvido nada, eu vou chutar alto, mas para um dos melhores jogadores da Europa, ele joga muito bem. Ele joga toda a partida, ele dribla a parte para cima, pode ser de meio atacante, de ponta, ele sempre joga bem. E aí, o Luiz Dias faz um golaço, o Goretzka pega a bola, o Luiz Dias faz a corrida, ele dá só um toquezinho assim, só uma cavadinha por cima. Luiz Dias no meio da zaga dá uma bicuda e o goleiro não tem como defender. Luiz Dias, esse que vem fazendo uma grande temporada, saiu do Liverpool, tem jogado muito, Kompany tem feito ele jogar muito melhor do que ele jogou até no próprio Liverpool. E aí ele faz esse golaço aos 32 minutos. Grande parte do Luiz Dias, ele amassou o jogo, que logo aos 45, nos acréscimos do primeiro tempo, Luiz Dias pega a bola com o passe do Nicolas Jackson, ele pega, acha uma bola pro Lime, lateral direito, que tá dentro da área, Lime chega e estoura o gol, não tem nem como o goleiro defender. Isso aí já mostra que ele faz um gol e uma assistência, Luiz Dias já amassando do primeiro tempo e carregando no primeiro tempo ali, ele não sozinho, mas ele amassou no primeiro tempo. Aí, aos 55, o Nicolas Jackson, já no começo do primeiro tempo, sofre um pênalti, onde que começa a jogada nele, ele passa pro Musiala, o Musiala faz o pivô, devolve para ele, e aí o cara abraça ele, se joga no chão, e no primeiro momento ele só dá o pênalti, e aí, porque o Nicolas Jackson ainda chuta, mas o cara abraça, então ele dá o pênalti, e aí logo depois do pênalti, o VAR, eu acho que fala com ele, e ele dá a expulsão pro Reitz, que abraça o jogador. Ele era o capitão do time, então já dá aquele desfalque, já acaba com um jogo, porque com menos um é muito mais difícil de ganhar, ainda mais contra o Bayern de Munique. E aí, aos 56, o Musiala converte esse pênalti, o camisa 10 do Bayern de Munique, que sofreu uma lesão no começo da temporada, e agora voltou. E aí, teve outras jogadas, o Cole quase faz gol, o Musiala quase faz gol, o Nicolas Jackson vai puxando, querendo o gol dele, quase faz gol também. Kimmich faz uma jogada, bate a falta rápido por cima, o Goretzka se esticando todo, quase que faz um golaço de voleio também. O time todo tentando fazer mais gols para contabilizar essa vitória, para ficar mais tranquilo, né? Fora o Neuer, que saiu machucado aos 46, logo ali no segundo tempo, mais ou menos ele sai machucado. Vamos ficar de olho, porque o Neuer tem preocupado com lesões desde 2 temporadas passadas, mas ele é o goleiro mais confiável do time, é o melhor goleiro. Falam que, na minha opinião, ele também é o melhor goleiro da história. Então ficar de olho nessa lesão dele, porque tem Champions League ainda, tem Pokal e tem a Bundesliga ainda que não está 100% ganha. E aí, o Nicolas Jackson faz um... ele faz o gol, realmente ele faz o gol, eu tava lendo aqui. Ele faz o gol, e aí o Cork dá assistência, o Cork na ponta direita vai puxando, puxa mais pra linha de fundo. Aí ele bate pra dentro, o Nicolas Jackson com a esquerda já chega chutando e estoura o gol. Cole esse que merecia uma assistência, algumas participações, porque ele tava querendo
fazer a jogada, fazer o gol ali, dar assistência, e ele consegue. Nicolas Jackson, esse também que fez um grande jogo, só tomou um amarelo bobo ali, mas fez uma grande partida, correndo, pressão. Ele é assim, ele não tem 100% de qualidade, mas ele é pressão, rápido, faz um drible ali, outro ali, fez uma grande partida, o Bayern de Munique em si. E aos 88, já no final, a zaga dormiu numa falta rápida que eles bateram, o camisa 2 do Borussia Mönchengladbach. Ele vai lá, o Fábio Rodia, ele chuta, estoura a trave, e aí ela sobra pro... Qual que é o nome do garoto? O Wal Noia, que é um moleque de 17 anos, ele é o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Borussia Mönchengladbach. Essa bola sobra para ele depois que bate na trave e faz o gol. Depois o Borussia tenta atacar um pouco, mas não consegue. E de resto, esse foi o resumo do jogo do Bayern de Munique. É um jogo muito completo, com grandes partidas de Kohl, do Laimer, do Upamecano, de todos os jogadores que jogaram de titulares no Bayern de Munique. Os outros que entraram fizeram partidas normais, não fizeram nada demais. E ficar de olho nesse Michael Cardoso, esse garoto que veio da base do Bayern de Munique. Ele tem só 17 anos, 17 anos. Muito baixinho ele, eu acho que ele tem 1,65, mas joga muito, promissor. Ficar de olho na seleção brasileira, porque por mais que ele seja baixinho, o tamanho não é, como fala, o tamanho é documento. Mas ele fez entrou, jogou até que bem. Ficar de olho para a Alemanha não pegar ele, porque ele tem futuro, joga muito esse moleque, não é à toa que o Kompany gosta muito dele. Na base, no Sub-19 que ele joga, vem metendo gol, dando assistência, então ele é uma grande peça fundamental para o time deles e agora está no profissional. Então ficar de olho nesse garoto Michael Cardoso. Mas de resto é isso, um grande jogo do Bayern de Munique. Obviamente estava com -1, talvez com um jogo de igual a igual, sem -1, o Borussia podia ter feito alguma coisa, mas infelizmente foi uma expulsão juvenil do capitão deles, e aí acabou com o jogo. E fora 2 lesões do time, de jogadores que sofreram lesão. E fiquei impressionado com o garoto de 17 anos que fez o gol. Falaram muito bem dele, falou que ele vai fazer mais gols pelo Borussia, e ele é o jogador mais jovem a fazer gol pelo Borussia Mönchengladbach. Grande partida do Bayern. E essa foi a rodada da sexta-feira dos grandes jogos do Real, que ganhou do Celta de Vigo. Eu acertei o placar nos stories, falei que ia ser 2-1, e foi 2-1. Da Juventus, do Napoli contra Torino, que eu falei que ia ser 2-1. Esse é um vídeo separado, porque é o vídeo jogo da Itália. Do PSG em Mônaco, que foi uma grande partida, do Liverpool contra o Wolves, que foi uma grande partida também, e essa agora, que foi uma grande partida também. Então, ficar de olho nos próximos jogos, nos próximos vídeos que a gente vai estar lançando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O meu primo, ele tá de viagem, então talvez ele não apareça muito aqui, e depois ele deve aparecer mais quando ele voltar de viagem. Mas já deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente faz com muito carinho e amor por vocês e pelo amor que nós temos no futebol. Então é isso, deixa o like, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo do Calcio em Foco.